Olá, hoje no Mundo Político, uma edição especial com o balanço do primeiro semestre na Assembleia. O início da 20ª legislatura, o perfil, os desafios e embates até aqui, os principais debates e votações, as relações entre o Parlamento Mineiro e os governos estadual e federal e as perspectivas para o segundo semestre. Conversa conosco o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Presidente, obrigado pela presença aqui conosco. Olá, Heitor, um abraço a você, a todos os telespectadores da nossa TV Assembleia. É um prazer estar aqui nessa televisão, nessa casa tão importante para todos nós, que leva informação, especialmente aqui do Parlamento Mineiro, da nossa Casa Legislativa, para os 4 cantos de Minas Gerais. Então, muito bom estar com você mais uma vez. Obrigado, a gente que agradece. Presidente, vamos começar com a avaliação do senhor. Como é que o senhor avalia esse primeiro semestre de uma nova legislatura em relação ao período passado, que foi marcado, presidente, muito por desencontros entre o Legislativo e o Executivo? Eu acho que toda legislatura tem os seus pontos diferentes, enfim, obviamente, cada presidente dá o seu tom, cada parlamento você tem, obviamente, deputados que dão tom de temas específicos, e esse também não é diferente. Nós começamos aí a legislatura, você acompanhou bem e todos que também estão aqui dentro da casa acompanharam. Nós iniciamos uma candidatura de presidente lá atrás, com apoio de diversos colegas aqui da casa. No primeiro momento tivemos algumas dificuldades ou diferenças de pensamentos, mas ao final a casa entendeu por bem de fazermos uma grande composição e hoje não houve, obviamente, nem vencedores nem derrotados. Pelo contrário, nós conseguimos fazer uma candidatura de consenso de todo o parlamento, levando sempre muito 3 cenários que, na minha opinião, são dos mais importantes, que é o quê? É você sempre reforçar a independência dessa casa, a independência dos poderes, especialmente do poder legislativo, mas com muito diálogo e com muita representatividade também. Eu acho que é isso que são os 3 pilares que tocam, de uma certa forma, a Assembleia e todos os deputados também que fazem o seu trabalho no dia a dia. Então, com essa conversa, com esse diálogo, com essa construção, é que nós conseguimos hoje estar na presidência, que obviamente me honra, me orgulha muito, mas também entendendo e sei da minha responsabilidade de hoje estar à frente de uma casa tão plural como é a Assembleia Legislativa, com seus 77 deputados. Uma legislatura onde nós tivemos aí uma renovação em torno de 32% das deputadas e deputados. Temos a maior bancada feminina da história, isso me orgulha e me honra muito de presidir essa casa no momento desse marco histórico, onde nós temos a maior bancada com 15 deputados aqui na casa, uma das maiores bancadas jovens também da história do Parlamento Mineiro. Então, realmente um momento, uma legislatura que eu não tenho dúvida que nós teremos aí muitos desafios, mas principalmente muitas boas construções a favor da população, do Estado de Minas Gerais, claro, com as suas dificuldades e com suas facilidades, Todas as pautas aqui na casa, nós sabemos que existem os seus embates, as suas diferenças de pensamentos entre os deputados. Aqui eu sempre falo que é uma miscelânea de pensamentos, então, quando você está ali na presidência, aqui na casa, você tem que sentar à mesa com todos, escutar um lado, escutar outro lado e tentarmos sempre convergir para um denominador comum, que sempre são os projetos, obviamente, que são aprovados e votados para a população do Estado de Minas Gerais. Até ilustrando um pouco disso que o senhor mencionou, presidente? A gente viu uma base de governo com crescimento expressivo, no seu número de deputados aqui, formando inclusive 2 blocos na casa e superando um pouco aquela lógica anterior que a gente tinha de um grande bloco independente aqui dando o comando das ações aqui na Assembleia. Com isso, a base de governo conseguiu importantes vitórias, a gente pôde acompanhar nesse semestre, como aprovar a reforma administrativa, também a adesão ao PAF, que é aquele projeto sobre aditivos a contratos na renegociação entre Estado e União. E a oposição, por sua vez, presidente, ela fez também vários movimentos de obstrução e dentro disso conseguiu também algumas vitórias. O envio do projeto do piso da educação, um exemplo, também a manutenção da FUCAM. E o que, dentro dessa perspectiva, desses embates que a gente teve entre base e oposição, o que foi mais trabalhoso nessa missão de conduzir a Assembleia e gerenciar essa nova correlação de forças aqui na casa? Aqui na casa a gente sempre conheceu e estamos acostumados a entender o jogo do base de governo contra a oposição. É legítimo, é natural e é importante que isso aconteça. Na democracia você tem que ter os 2 lados, os 3 lados, 4 lados, enfim, quantos lados puderem ter, é importante que a gente entenda todos os lados para que a gente consiga sempre aprimorar os projetos. É importante que se fale, Heitor, que todos os projetos que chegaram na casa
do governo do Estado, eles sempre são aprimorados aqui dentro, através desse diálogo, dessa obstrução legítima da oposição, enfim, e saem muito melhores do que chegaram. Vimos o próprio governo reconhecendo isso. Exatamente. Diversas vezes. Eles reconhecem isso também. Porque aqui, eu sempre falo, aqui é onde realmente os representantes da população de Minas Gerais estão, né? Aqui você tem deputados que representam todas as regiões do Estado. Você tem deputados, como é o meu caso, mais ligados ao norte, ao sul, ao triângulo, ao leste, enfim. Então, nós temos aqui a sensibilidade, de uma certa forma, essa casa tem a sensibilidade da população, né? Do lado do cantinho de todas as regiões do nosso estado. Então, de vez em quando um projeto chega aqui e ele é muito debatido, ele sai realmente muito melhor. Você deu 2 exemplos aí. Eu posso pegar aqui, por exemplo, a questão da FUCAM. Chegou aqui um projeto, né, com a extinção da FUCAM. Depois de muito diálogo, de muita construção entre governo e oposição, e neste caso também a oposição foi muito importante, pontuando, né, algumas questões que conseguimos, junto a essa construção ao governo, a fazer um retrocesso, nós conseguimos manter a FUCAM, que é uma fundação muito importante para o Estado de Minas Gerais, para a educação do Estado de Minas Gerais, mas especialmente lá também no norte de Minas, que é até minha região, que vários polos são lá naquela região. Então, esse é um dos casos. Outros casos também, que é a questão dos servidores, o reajuste dos servidores da educação, também foi um projeto que foi, de uma certa forma, houve uma polêmica muito grande por conta do PAF, que você também falou, mas nós conseguimos, né, resolver o problema, dar esse reajuste tão necessário e importante para a educação do Estado de Minas Gerais, chegando próximo ao piso hoje nacional da educação. Então, todo projeto que chega, ele melhora. Agora, para melhorar, nós temos que gastar tempo, conversar, entender, dialogar, construir para conseguirmos votar no plenário. E aí eu quero aqui, viu, Heitor, aproveitar e agradecer a todos os 76 deputados, porque todos são importantes nesse cenário de construção. Todos, mesmo no embate lá no plenário, na tribuna, e é natural, como eu disse, a democracia preza por isso, mas na hora da construção todos entendem que sempre eles abrem mão das discussões políticas partidárias e tudo, para que a gente consiga fazer uma grande construção em favor da população, a favor do Estado. Então, quero aqui aproveitar para agradecer os 76 deputados por essa grande construção e por esse grande diálogo que nós tivemos nesses primeiros 6 meses. Agora, presidente, para além das disputas aí entre base e oposição que a gente pôde observar, a gente viu também um acirramento de uma outra frente de disputas aqui na casa, uma disputa política entre os deputados da direita conservadora e os da esquerda progressista, né? A gente chegou a ver aí, inclusive, ameaças de parte a parte de acionar o lado oposto na comissão de ética aqui da Assembleia. Como é que está a temperatura nessa vertente que o senhor tem acompanhado? A gente pode ter a comissão de ética tendo que trabalhar no segundo semestre? Isso é possível em qualquer legislatura, inclusive nessa também. A comissão de ética está aí exatamente, né, para ser acionada quando um ou outro parlamentar entender por esse cenário. Agora, é importante nós entendermos, Heitor, que essa legislatura, especialmente, não quer dizer que as outras não foram assim, mas essa especialmente, nós, além de todas as discussões, oposição versus governo, nós também temos as discussões ideológicas, né? Político-partidárias, que hoje estão muito expostas na direita e junto com a esquerda, como você bem falou. Então isso é legítimo, é natural da democracia, do parlamento, isso pode acontecer. A única coisa que é importante que a gente tente construir, e isso eu quero agradecer mais uma vez aos deputados, que na hora dos grandes temas, todos deixam essas discussões, né, político-partidárias, digamos assim, de lado, ideológicas, para fazer a grande construção para o Estado. Isso que tem que ser. Agora, a discussão é necessária, cada um defender o seu ponto de vista, defender a sua ideologia, o que pensa, o que acha, é fundamental, inclusive, aqui no parlamento, e é dessa forma que nós vamos organizando. A temperatura está boa, graças a Deus, como você perguntou, aqui dentro do parlamento. Como eu disse, nós temos aqui grandes representantes do povo mineiro e não tenho dúvida, todos eles estão imbuídos com a mesma vontade, mesma intenção, que é melhorar o nosso Estado. A gente pode ver também, presidente, no plenário, agora nesse primeiro semestre, a gente teve por diversas vezes reuniões de votação de projetos de autoria dos próprios deputados. Isso aconteceu em várias reuniões. Dentre eles, a gente tem um de autoria coletiva, né, que foi aquele que liberou recursos bilionários aí da saúde que estavam engessados por força de legislação. Dentro dessa perspectiva, continua no radar do senhor a votação de outro projeto que também é de autoria de deputados, que é aquele que resolve o ICMS educacional, é aquele que prevê a redistribuição do imposto entre os municípios, contemplando aí especialmente os que melhorarem os indicadores aí educacionais. Está no escopo, no radar do senhor para o segundo semestre, avançar nesse debate? Vamos lá. Primeiro, sobre a questão do projeto da saúde, que na minha avaliação foi um dos projetos mais importantes, talvez o mais importante que nós votamos nesse primeiro semestre, que foi desbloquear
em torno de 2 bilhões de reais para praticamente 780 municípios de todo o estado de Minas Gerais. Esse foi, como você bem disse, foi um projeto da Casa, da Assembleia, um projeto coletivo que todos os deputados assinaram, contribuíram, deram ideias para esse projeto. E eu tive a honra e a oportunidade de, além de assinar também como deputado aqui na Casa, também sancioná-lo como governador em exercício. Sim. Há 1 mês e meio, mais ou menos, atrás, esse projeto. Então, me honrou duplamente essa questão, mas é um projeto que eu não tenho dúvida, ou seja, que, como eu já disse, destrava recursos que estavam parados nas contas. Não é recurso novo, é recurso que já estava nas contas da prefeitura, sobra de convênios, e que os prefeitos não podiam utilizar nos gargalos que eles têm nas suas cidades, seja na área do custeio, na área do investimento, no posto de saúde que está precisando de mais investimento, ou no equipamento, enfim. Então esse realmente foi um grande projeto e vai mais uma vez agradecer a todos os deputados por participarem e ajudarem na construção desse projeto aqui na Casa. E não tenho dúvida que o segundo semestre nós iremos começar formalmente, digamos assim, a discutir o semestre da educação. Ele já está, obviamente, o projeto já está na Casa de autoria de deputados, aqui também, né, especialmente do deputado Zé Guilherme, com a deputada também Beatriz Cerqueira, e outros projetos e outros deputados que contribuíram muito também com essa discussão. E esse segundo semestre nós precisaremos nos debruçar sobre este projeto. É importante lembrar que Minas, salvo melhor juízo, Rio de Janeiro, são os 2 únicos estados que ainda não regulamentaram o semestre da educação, ou seja, melhorando os investimentos nos municípios da área da educação. São os 10%, né, que nós precisamos colocar agora dentro do nossa lei de ICMS da educação. Minas Gerais talvez tenha a legislação mais complexa de ICMS de todo o país. Nós temos aqui 18 critérios dentro da nossa legislação de ICMS. Então, isso também, obviamente, é importante que a gente entenda que a gente tem que discutir com calma, com cautela, para que a gente também não tenha prejuízos maiores em outras áreas. O importante é nós fazermos esse investimento na educação, melhorarmos o desempenho da educação do nosso Estado, e isso é compromisso da Assembleia. Nesse segundo semestre, a Casa vai, em grande parte, ficar por conta de discutir esse projeto importante para o Estado. Avançando aqui em outras pautas, presidente, a gente teve uma entrevista nessa semana do vice-governador Matheus Simões dizendo que as privatizações são a única saída para que Minas tenha os recursos necessários para investir em infraestrutura. E ele cita como exemplo de infraestrutura a questão das estradas, né, das rodovias, que motivaram críticas de deputados de base e oposição durante todo esse primeiro semestre pela má conservação, né, pela situação que os deputados que percorrem o estado inteiro têm encontrado por aí. Segundo o governo, por exemplo, as estradas precisam de 8 bilhões de reais de investimentos e hoje o recurso que previsto no orçamento é de apenas 2 bilhões. O que o senhor pensa sobre esse pleito do governo e qual que é o ambiente hoje na Assembleia para essa agenda das privatizações avançar? Primeiro, o governo ele tem legitimidade de fazer os seus planos, né, as suas ideias de investimentos no Estado de Minas Gerais. O Executivo é exatamente para fazer a execução das políticas públicas. Eles encaminharem sugestões e projetos para Casa, legítimo da mesma forma. Claro que, como qualquer outro projeto, esse projeto será discutido aqui na Casa, com muita isenção, com muita transparência, e aí vamos ver a opinião dos deputados para saber. O tema de privatizações sempre é um tema muito polêmico, de um modo geral, aqui na Casa. Agora, cabe, obviamente, às deputadas e deputados tomarem as suas decisões no decorrer, né, da tramitação de todos os projetos, inclusive nesse. Agora, claro, se o governo entende que este é um caminho para fazer investimentos, e é um fato que as estradas de Minas Gerais estão realmente deterioradas. De um modo geral, você anda em qualquer região, nós temos problemas hoje de infraestrutura viária grave no estado de Minas Gerais. O governo, obviamente, além das manutenções que têm que ser dadas e por algum momento não foram dadas também, até por questões financeiras, nós temos hoje esse passivo, digamos assim, para o estado de Minas Gerais. Então é legítimo que o governo sugira à Assembleia, né, pautas, projetos. Agora, a decisão final sempre foi e sempre será do Parlamento Mineiro. Outra pauta que o governo espera ver avançar, pelo menos tem dito isso, né, presidente, é a questão do regime de recuperação fiscal. Avançar não apenas na via judicial, que é onde o governo tem conseguido aí algumas vitórias nessa pauta, mas também avançar dentro aqui da Assembleia. A gente tem flexibilizações importantes aparecendo no noticiário, autorização do Supremo Tribunal Federal para a realização de concursos públicos nos estados aí que estejam dentro do regime. Notícia de hoje, do dia de hoje também, que a gente está gravando, a própria União sinalizando aí com a extensão de prazo do regime, possibilidade de valorização dos servidores também desses estados. Das suas conversas, presidente, com os líderes aqui na Casa, dá para dizer que essa pauta vai estar nas comissões e no plenário nesse segundo semestre? Essa é uma pauta, como sempre foi aqui nesses últimos meses, digamos assim, na Casa, sempre muito complexa e polêmica também.
Eu sempre falo, Heitor, que independente do tema, o tema que está na Assembleia, nós temos que colocar luz nos problemas e nas vantagens. Eu acho que a missão da Assembleia é exatamente aprofundar quais são os tipos de problemas que este ou aquele projeto pode trazer para o Estado de Minas Gerais, para a população, para os servidores, e qual também são as vantagens, se porventura existir vantagens. Então, esse é um tema também que nós vamos ter que fazer uma grande discussão e longa discussão sobre essa questão. É importante dizer, e você falou bem, notícia de hoje, o próprio governo federal também vem alterando os critérios do regime de recuperação. Então é importante também nós aguardarmos a decisão final do governo federal sobre quais serão esses critérios, para que a gente possa começar a escutar os deputados se está no momento ou não de nós aprofundarmos nesse tema. Eu sempre falo, você sabe bem disso aqui, o presidente obviamente é que pauta, mas a pauta é o ponto final da conversa, ou seja, o início nós temos que fazer uma construção com os deputados, com os líderes como um todo, sentir o clima da casa para pautar este ou aquele projeto, e esse não será diferente. Agora, paralelo a essa questão, é necessário que façamos, Assembleia, governo, de um modo geral, a população, outras discussões também que são importantes para Minas Gerais, né? Ou seja, nós temos que, por exemplo, discutir a questão dos juros da dívida. Sim. Nós estamos falando de uma dívida que começou com 14 bilhões, nós já estamos em 130 bilhões, vou arredondar aqui mais ou menos, e essa discussão não é feita. Não estou falando que ela é ela que vai resolver, pelo contrário, eu acho que são temas em paralelo, que nós precisamos fazer a discussão. Tem outros deputados que trazem essa discussão aqui para casa também, como a questão do deputado Lucas Lasmar e outros tantos. Então nós precisamos também, paralelo a isso, fazer todas as discussões necessárias, mas claro, tramitando, se conseguimos construir com os deputados e esse projeto começar a tramitar na casa, como eu disse, vai ser uma grande discussão, colocando luz em todos os problemas e em todas as vantagens que este ou qualquer outro projeto tem de trazer. Acho que a missão da Assembleia é essa, é colocar luz em todos os temas. Você mencionou a questão dos juros da dívida pública, essa, por enquanto, a União não cedeu ainda. Essa aí não teve uma decisão vantajosa do governo, digamos assim, federal, né, nessa quesito. Mas é obrigação da Assembleia fazer essa discussão também, né, fazer essa construção junto com o governo do Estado. Então, acho que é importante todos os assuntos que forem para ajudar o Minas Gerais, nós temos que estar, obviamente, sempre ao lado. Eu sempre falo que existem projetos de Estado e de governo. O PAF, quando nós votamos, num primeiro momento não foi votado na Assembleia por uma obstrução legítima da oposição, mas por conta desse presidente e de vários outros deputados, nós tivemos todo o esforço necessário para se votar naquela semana que era necessário se votar. Como eu disse, naquele momento a oposição fez uma obstrução legítima, não conseguimos votar, logo depois nós conseguimos votar. Por que eu fiz aquele esforço? Porque eu entendo que aquele projeto era um projeto importante para o Estado, é um projeto de Estado, porque nós não podíamos, obviamente, né, imaginar que o Estado poderia perder 16 bilhões de reais com esse tanto de investimento que nós precisamos fazer ainda em Minas Gerais. E outros são de governo. Cabe ao governo, obviamente, com os projetos pautados de governo, conseguir ou construir os votos da casa. Eu sempre falo que aqui o presidente da casa, ele não é nem da oposição e nem do governo, né? Ele pauta, ele é um árbitro ali daquela discussão e cabe ao governo conseguir os seus votos, a oposição fazer a sua discussão, o contraponto, para que a gente consiga avançar no melhor caminho. Agora, o regime de recuperação fiscal, ele permanece arquivado ainda, né, presidente? Ele precisa ser desarquivado para começar reiniciar ele não começou a tramitação ainda na casa, não existe tramitação, enfim. Então, esse é um assunto que, por enquanto, não existe na casa. Sim. Voltando agora ao segundo semestre, como eu disse, vamos sentir o clima dos deputados, conversar com todos, com os líderes, para ver se estamos no momento ou não de iniciar essa discussão. Inclusive com essas mudanças que estão acontecendo. Aguardar agora, né? As mudanças do governo federal também. Presidente, o vice-governador Matheus Simões, ele também nessa entrevista, ele diz que espera que o novo secretário de governo, né, o deputado licenciado aqui Gustavo Valadares, ajude a destravar essas duas pautas, que são exatamente privatizações e regime de recuperação fiscal. Facilita ter o Valadares nessa articulação, na avaliação do senhor? Gustavo Valadares é um grande deputado, um deputado experiente, né, já tem vários mandatos aqui na casa, conhece o parlamento, conhece as dificuldades da população também, então não tenho dúvida que ele poderá sim ajudar o governo do Estado nas discussões de um modo geral, independente de quais elas sejam. Claro que eu sempre falo isso, Heitor, falei aqui em algumas outras entrevistas, a partir daquele momento que ele foi nomeado secretário de governo, ele é secretário de governo. Então, o diálogo com ele, a boa relação, a harmonia, da mesma forma, mas com independência, né? Ele está licenciado do parlamento, então esse diálogo que nós sempre tivemos desde o início da minha gestão, e eu prezo muito pela harmonia, pelo bom diálogo, sentar na mesma mesa, entender os problemas e tentarmos achar uma solução
em conjunto, continuou da mesma forma, mas entendendo que neste momento ele é secretário do governo do estado, que é o parlamento, enfim, com muita independência nós vamos construir as pautas. A oposição andou um pouco estremecida com ele, com o deputado, então deputado Gustavo Valadares, aqui no final do semestre, quando foi por ele criticado incisivamente pela perda do prazo inicial de votação do PAF. Isso de alguma forma prejudica aí esse relacionamento com a oposição aqui na casa, do secretário Gustavo Valadares agora? O jogo, como eu disse, de base de governo contra a oposição. Esse foi um jogo que aconteceu naquele momento, legítimo que aconteça, né? Uns mais exaltados, outros menos exaltados, mas aconteceu, faz parte da democracia, do jogo político, então não vejo que esse é um problema grave. O que eu vejo é assim, nós temos hoje aqui na casa uma oposição muito aguerrida, muito bem organizada, né, que aprofunda nos temas, obviamente, do Estado de Minas Gerais. Então nós temos aqui sim uma oposição que faz, de fato, a fiscalização, né, do trabalho, do governo, dos projetos, do dia a dia também, e que é muito importante para o parlamento, até porque você bem sabe, Heitor, que, e aí eu prezo muito por isso também, uma das principais funções do parlamento, seja da oposição ou do governo, enfim, dos 77 deputados, é também a fiscalização, e principalmente a fiscalização. Nós temos a Assembleia Fiscalista, tivemos uma edição agora recentemente aqui, onde todos os secretários vieram, prestaram contas, né, do que vem fazendo nas políticas públicas nesse primeiro semestre, mas também através das nossas comissões temáticas e extraordinárias, os deputados praticamente que diariamente estão fazendo uma fiscalização também nas políticas públicas. E agora, nessa gestão, nesses primeiros 6 meses, nós retomamos, inclusive, a questão da interiorização das comissões, ou seja, as comissões cada vez mais próximas da população, porque eu sempre falo que uma coisa é o deputado, e ela é muito importante. A presença do deputado no interior, nas bases, ela é muito importante. E olha que, se nós acompanharmos as redes sociais dos deputados, quase nenhum para final de semana. Praticamente todos os deputados, final de semana, isso acompanha também praticamente todos. Então nós estamos vendo eles no interior, fazendo visita à população, fazendo a fiscalização do recurso público e vendo os problemas de perto para tentar levar soluções. Eu sempre falo que quem está na vida pública, ele tem uma das principais missões que é transformar para melhor a vida das pessoas. E muitas dessas transformações se faz através da atuação do deputado na ponta, seja através da comissão, seja através do próprio mandato dele. Através das emendas parlamentares, que é o recurso que nós indicamos no orçamento do Estado, nós conseguimos resolver muito problema que, se não fosse o deputado, o governo não enxergaria. Estou falando de reformas de escola, estou falando de buraco em parede de escola, estou falando de poço artesiano, estou falando de uma viatura lá na cidade, lá em divisa com a Bahia, como é o caso da minha região. Então, muitos dos problemas que de fato a população vive no dia a dia daquelas cidades, quem resolve é o deputado estadual, com a sua presença, com a sua fiscalização e com a sua emenda parlamentar, que ele encaminha também para as prefeituras e para as entidades, comunidades, enfim, de todo o estado de Minas Gerais. Presidente, o senhor, mudando um pouco de assunto agora, o senhor neste ano acompanhou de perto também as atividades do COSUD, né, que é o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil. Há menos de 20 dias o governo enviou o projeto aqui para a Assembleia que prevê a formalização, né, a criação desse consórcio, na verdade a participação do Estado de Minas Gerais nesse consórcio. Como é que o senhor vê essa iniciativa de integração e ele é capaz, o COSUD, ele é mesmo capaz de ajudar um Estado plural e diverso como Minas? O senhor mesmo, por exemplo, né, que é da região norte do estado, que tem um perfil socioeconômico ali mais próximo até do Nordeste do que do próprio Sul e Sudeste, esse instrumento consegue abarcar o estado inteiro nessa perspectiva de desenvolvimento? Eu acho que toda discussão que você agrega força, ela já é muito importante. Eu acho que a questão do COSUD, e eu tive inclusive no COSUD na edição que foi aqui em Minas Gerais, isso eu quero parabenizar o governador Romeu Zema, porque foi realmente uma ideia, uma atitude muito importante de fortalecimento das pautas do Sul e do Sudeste. Independente se é da região Norte, Sul, Leste de Minas Gerais, mas eu acho que as pautas que podem ser convergentes destes estados, desses 7 estados, quando estão unidos através desse consórcio, obviamente elas têm muito mais robustez e força no jogo nacional. Nós sabemos, e a gente sempre escuta falar aqui, que o Nordeste consegue muita coisa porque eles são sempre muito unidos nas principais pautas. E é isso que eu acho que o Sul e o Sudeste tentam fazer e acho que é um caminho acertado. Eu pego um pouco a exemplo do que acontece na minha região. Quando nós criamos lá atrás a bancada do Norte, nós éramos 7 deputados aqui do Norte de Minas, na casa, e nós falamos, vamos criar a bancada do Norte? Porque assim, gente, todo mundo tem seus problemas político-partidários, cada um defende, obviamente, as suas pautas para a cidade A, B ou C, mas nos grandes temas, nós temos que estar junto a favor da região.
Então pegue isso como exemplo para dizer que o COSUD é um pouco isso também. Nos grandes temas, os estados do sul e sudeste têm que estar juntos para realmente atrair mais investimentos, né, mais força para essa região. Presidente, o senhor, nesse primeiro semestre, esteve com vários ministros do governo Lula, né? Seja aqui na Assembleia, né? Recentemente o senhor recebeu as ministras Sônia Guajajara, dos povos indígenas, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, também recebeu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Luiz Marinho, do Trabalho, e lá em Brasília, em junho, o senhor também esteve com o ministro das Cidades, o Jader Filho. Qual que é o significado e quais são os simbolismos em torno de tantas agendas com o primeiro escalão do governo federal? Primeiro, eu acho que é o papel do parlamento, é dialogar com todos, né, dialogar com os poderes, com as instituições, com os ministros de Estado, enfim, eu acho que esse é o papel do parlamento, é você de fato conversar com todos no Estado de Minas Gerais e obviamente também no país. Segundo, é também a gratidão, porque demonstra o reconhecimento do governo federal destes ministros para com o Parlamento Mineiro, que é a casa de todos, né? Aqui não é uma casa de A ou de B, é a casa de todos. Então, quando os ministros vêm à Assembleia de Minas, eles estão, de fato, fazendo também um reconhecimento a toda a população do Estado de Minas Gerais. Então, me honra muito, me orgulha muito receber o saber que a Assembleia, de uma certa forma, virou uma passagem quase que obrigatória para os ministros do país também, onde vem aqui, obviamente, não só visitar, mas conversar sobre políticas públicas, conversar sobre ideias importantes para o Estado. Agora, recentemente, a última visita nós tivemos, como você bem falou, da Simone Tebet e do Alexandre e do Márcio também, quando vieram fazer aqui o PPA, né, que é o Plano Participativo do Governo Federal, fizeram questão de primeiro vir aqui à Assembleia, sim, discutimos pautas importantes para casa. Então, me orgulha muito, me honra muito e sei que sim, Governo Federal, Assembleia, Governo do Estado, acho que todos têm que estar juntos, conversando sempre para os principais temas de Minas Gerais. Até porque eu sempre reafirmo e reforço, Heitor, de que o importante da política é você resolver o problema da pessoa da ponta, né? Sim. A gente fica falando muito da política macro e ela é importante que se fale, porque ela também resolve de vez em quando a parte lá na ponta. Mas toda ação que nós temos que ter na casa, nós temos que lembrar qual que é a solução que nós vamos levar para aquela pessoa lá na ponta do Jequitinhonha, lá no Triângulo Mineiro, lá do Noroeste. Eu acho que essa é a principal função ou missão do homem público. Presidente, o tempo está acabando. Para encerrar, então, as perspectivas de segundo semestre na avaliação do senhor como presidente da Casa e do próprio Parlamento de Minas, das principais pautas que devem ser discutidas aqui no segundo semestre. Primeiro, não tem dúvida, vai ser muito trabalho, né? Ou seja, muito trabalho, como foi de fato esses primeiros 6 meses. Nós falamos rapidamente, mas para você ter uma ideia, Heitor, e você sabe bem disso, nos primeiros 6 meses nós aprovamos aqui mais de 100 projetos, sim, praticamente. Desses 100, acho que mais de 85% de autoria dos deputados, sim, e deputadas aqui da Casa. Foram mais de 500 reuniões de um modo geral, com audiências públicas, com reuniões aqui na Casa. Então, realmente, a produção foi muito grande nesses primeiros 6 meses. Eu não tenho dúvida que os próximos 6 meses serão também de muita produção, de muitos temas importantes, muitos temas complexos. Eu acho que, o parlamento não pode fugir dos temas complicados. Pelo contrário, ele tem que entrar. Esse do ICMS da educação é um tema que, até onde eu fiz a avaliação, todos os outros estados, o projeto era do Executivo. Sim. Aqui nós conseguimos construir, estamos conseguindo construir um projeto, né, da Casa da Assembleia também para tentar resolver. Vai agradar a todos? Não sei, mas nós temos que discutir, nós temos que conversar, porque nós não podemos deixar a educação para um segundo momento, nós temos que fazer essa discussão. Então o que eu quero dizer é que a Casa está 100% aberta a todos, através das comissões, através, né, do dia a dia dos deputados no interior de Minas Gerais. E quero torcer muito para que a gente tenha aqui mais 6 meses de muita produção legislativa, de muita fiscalização, o que é muito importante, mas também de muita representação daquelas pessoas que nos escolheram para representar todos os 21 milhões de mineiros. Presidente, agradeço novamente e muito a presença do senhor aqui conosco nessa edição especial do Mundo Político de Balanço do Semestre. Fica o convite para o senhor voltar sempre a falar aqui conosco. Vai ser um prazer. Mesmo no recesso, estamos aqui trabalhando, gravando, mas é importante a gente prestar contas do trabalho desses primeiros 6 meses, mas especialmente do dia a dia da nossa Assembleia. E pode ter certeza que nós vamos voltar assim. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Conversamos, portanto, com o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, fazendo aí um balanço, né, desse primeiro semestre na Assembleia, sobre esse perfil da legislatura, os principais embates e pautas que a gente viu discutidas aqui, e, claro, fazendo aí já uma projeção dos trabalhos para o segundo semestre desse 2023. O Mundo Político fica por aqui, obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.